Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. Talvez ainda não seja o seu caso, mas pode apostar. Antes do que você imagina, o carregador do seu smartphone será sem fios. No programa de hoje, você vai ficar por dentro da tecnologia embutida nessa nova geração de carregadores. Antes, você confere os outros destaques de hoje. Carros e caminhões autônomos já não são novidade, com protótipos em testes mundo afora. O que é novo é o fato desse aqui ter sido desenvolvido no Brasil por pesquisadores locais. Nós fomos conferir de perto. Projetos digitais. A arquitetura brasileira entra em nova fase, graças a novos softwares que já começaram a alterar o desenho dos prédios e até a paisagem das cidades. Smartphone quente. Isso é mais que comum. Basta usar um pouco mais para que o aparelho aumente bastante a temperatura. O que causa o aquecimento e o que você deve fazer? O Olhar Digital Plus está começando. Um caminhão autônomo. O que mais chama a atenção nesse caso é o fato de que esse modelo foi desenvolvido aqui no Brasil. Nós fomos conferir de perto os detalhes da tecnologia criada pela USP, no interior de São Paulo. Talvez só de olhar a sensação não seja a mesma, mas andar em um caminhão deste tamanho sem ninguém sentado no banco do motorista é uma experiência que exige, no mínimo, muita confiança na tecnologia. Nós demos algumas voltas nesse modelo 100% autônomo desenvolvido em uma parceria da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, e a Scania. Foram 2 anos de pesquisa e um investimento de R$ 1.200.000 para chegar a este protótipo. Já há vários protótipos como este rodando o mundo afora. Nos Estados Unidos, por exemplo, um caminhão autônomo já percorreu milhares de quilômetros em estradas de verdade. Um dos fatos mais interessantes desse aqui é que ele foi totalmente concebido e configurado no Brasil por engenheiros e cientistas brasileiros. Isso, é claro, facilitou o nosso trabalho de tentar esmiuçar os detalhes tecnológicos que movem esse grandalhão. O caminhão recebeu uma série de itens para que o sistema de automação fosse capaz de controlar todos os movimentos. Em uma primeira etapa, pequenos motores foram acoplados para atuar na barra de direção e nos freios, e um circuito eletrônico foi instalado no comando do acelerador do caminhão para controlar a velocidade. Na etapa seguinte, vieram os sensores. Na frente do caminhão, radares e um par de câmeras em estéreo são responsáveis pela detecção de obstáculos à frente. Essas câmeras simulam o olho humano, captando simultaneamente 2 imagens, o que forma uma visão 3D capaz de estimar a profundidade e a forma dos objetos adiante. Um sensor na barra de direção registra os movimentos no volante e as antenas GPS de alta precisão no topo da cabine dão a direção para o caminhão. O GPS é um GPS de alta eficiência que a gente usa. Ele tem uma precisão de pouquíssimos centímetros. Para a gente ter uma ideia, o caminhão ele traça uma rota que ele tem que seguir, que é no meio da faixa em geral. Ele consegue se manter a 5 centímetros dessa rota, o que seria impossível para um piloto humano conseguir. O maior desafio dos pesquisadores, no entanto, foi desenvolver algoritmos e softwares inteligentes o suficiente para interpretar em tempo real todas essas informações vindas dos sensores. Foi mais ou menos como substituir o cérebro do motorista por um computador. Ao captar as informações do radar, das câmeras e do GPS, o sistema precisa interpretá-las e realizar o comando certo para a manobra em frações de segundo, acelerar, fazer uma curva ou frear. Obstáculo detectado. O computador ele tem que ser inteligente o suficiente para, se atravessar uma criança, ele entender o que está fazendo e acionar o pedal de freio em décimos de segundo para evitar um acidente.
Apesar de ser assim tão independente, o objetivo do caminhão autônomo não é substituir o ser humano, longe disso. A presença humana dentro da cabine é imprescindível até para controlar o equipamento. Mas ele poderá, em uma determinadas atividades de risco, eliminar. Vamos pensar umas minas subterrâneas, onde a presença do motorista pode ser substituída nesse sentido, mas visando unicamente a segurança do condutor. De qualquer forma, a partir do momento que mais tecnologia foi embarcada no veículo, a segurança dos passageiros aumentou bastante. Ele elimina aquelas possíveis falhas que o ser humano tem como motorista lá em cima. Por se tratar de um protótipo, o caminho para um veículo autônomo de grande porte como este ir para as ruas é longo. Mas o projeto mostra o que é possível ser feito com segurança e abre caminho para novas pesquisas sobre o transporte inteligente, uma tendência mundial irreversível. Só assim, com testes e experimentação, novas tecnologias podem surgir para que a realidade dos autônomos chegue mais próxima do nosso dia a dia. No caso do nosso projeto, falta teste. Então, eu gostaria de ter 100, 200 mil quilômetros de teste para poder efetivamente validar esse tipo de tecnologia, né? Então o que a gente tem hoje é um protótipo 100% funcional, mas que ainda precisa ser testado em situações mais adversas, realmente para a gente garantir a segurança do passageiro. A história dos carros e dos caminhões autônomos está apenas em seus primeiros capítulos. Pode ter certeza, em alguns anos eles serão mais que comuns. E um dos fatores decisivos para a chegada deles tem a ver com a próxima geração da tecnologia celular, a 5G. Você quer saber por quê? Bom, confira no vídeo sobre 5G que preparamos. O link está logo abaixo da janela desse vídeo no olhardigital.com.br. Acesse e fique por dentro. O ofício de imaginar e, principalmente, desenhar novas construções está ganhando contornos novos graças à tecnologia. O resultado desse processo são construções cujas formas surpreendem e ajudam a tornar nossas cidades mais interessantes. Vamos dar uma olhada no que está movimentando as pranchetas digitais. Uma verdadeira construção virtual. Não se engane, não se trata de mais uma mera representação de um projeto em 3D, não. O BIM, Building Modeling Information, ou em tradução literal, Informação do Modelo de Construção, é uma metodologia de projeto 100% digital e integrada. Se antes toda a informação técnica dos projetos estava em plantas e cortes 2D, agora está tudo em 3 dimensões. A plataforma de desenvolvimento é muito mais avançada do que os simples modelos 3D, que até então tinham um propósito meramente visual. Esse era o propósito original. Quando a gente fala em BIM, na verdade, a gente carrega um modelo com uma série de informações. É o que a gente chama de parametrização. Então, tudo que é componente e dados de construção, a gente carrega dentro desse modelo. Então, tudo que é parede, então, na verdade, para simplificar, tudo que é apresentado no modelo BIM, ele é codificado, digamos. Você elimina riscos, né, reduz custos e consegue entregar o seu projeto na data prevista, na data esperada. Mas a partir daí você consegue extrair, por exemplo, quantificação de materiais. Isso pode vir uma base segura, mais do que até então, para você poder orçar, por exemplo, a sua obra. Antes de chegar ao chão da obra, todo o projeto de construção precisa ser desenhado dentro da metodologia BIM, com todas as informações necessárias. Vale lembrar que uma construção é constituída de vários projetos: arquitetura, estrutura, instalações elétricas, ar-condicionado, tubulações, hidráulica e por aí vai. Para que exista um ganho real em toda a cadeia, todos os N projetistas precisam modelar dentro da plataforma BIM. Por fim, os projetos são integrados e toda a informação fica unificada em um único modelo 3D, como dissemos, uma verdadeira construção virtual.
Esse escritório de arquitetura em São Paulo foi um dos primeiros do país a adotar a tecnologia BIM no desenvolvimento de todos os seus projetos. O ganho no tempo de execução foi imediato, mas o investimento tanto no software quanto nos computadores para rodarem a aplicação foi grande. Afinal, não é qualquer máquina que suporta o BIM. Com o projeto todo da construção feito em BIM, um aplicativo para dispositivos móveis permite que o modelo 3D, com literalmente toda a informação necessária para cada tarefa, seja levado para o canteiro de obra. A gente conseguir deixar na frente de serviço, não só no ambiente da obra, mas assim, na laje onde nós estamos, a informação disponível para quem estiver aqui executando os serviços, do que tem que ser executado, como tem que ser executado, a fazer esse acompanhamento no local e a informação disponível no local, eu acho que é a coisa de maior valor. Com essa plataforma, isso é muito mais dinâmico, muito mais ágil. A garantia de que vai acontecer conforme o projeto é muito maior. Até hoje, no canteiro de obras, tudo era feito meio que de cabeça do que o funcionário tinha visto do projeto ou ainda com dezenas de papéis enrolados debaixo do braço. Com a ferramenta disponível em uma plataforma móvel, mais precisamente em um tablet, desde o engenheiro que trabalha no projeto dentro do escritório até os encarregados e trabalhadores em campo, todos têm acesso a todas as informações da construção em tempo real. A gente discute e antevê todos os problemas do que vai ser executado. Então depois é só ir lá e fazer. O uso do BIM é uma tendência mundial no mundo da construção. Além de reduzir custos, erros e tudo que mencionamos há pouco, só para se ter uma ideia, esta obra toda, que tem o projeto inteiro baseado na metodologia BIM, vai levar apenas 18 meses para ser concluída. Hoje ela está assim, mas o primeiro tijolo foi colocado em janeiro. Dá para se ter uma ideia da velocidade de evolução da obra. Aliás, informação e tecnologia caminham de mãos dadas e prometem transformar muitos outros setores daqui para frente. A construção é só mais um deles. Depois do intervalo, tem os motivos que fazem seu smartphone ferver. Saiba por que os aparelhos aquecem tanto e veja o que fazer quando isso acontece. E ainda hoje tem a tecnologia sem fio que vai aposentar os seus carregadores. O Olhar Digital Plus volta já. Todo mundo já notou o quanto os smartphones aquecem. Dependendo do uso, eles chegam quase a ferver. A bateria é uma das responsáveis pelas altas temperaturas, mas não só ela. Descubra por que os aparelhos esquentam tanto e saiba o que fazer. Com o avanço da tecnologia móvel, os smartphones mais modernos se tornaram verdadeiros supercomputadores. São diversos núcleos de processamento, sistema operacional, núcleo de processamento gráfico, GPS, e todo esse poder computacional demanda muita energia, que quando liberada, esquenta o aparelho. Mas ao contrário do seu computador, aqui não tem sistema de refrigeração, a famosa ventoinha. Cá entre nós, não ia combinar muito, né? Bom, mas brincadeiras à parte, é bom saber que a alteração de temperatura dos componentes internos do smartphone é completamente normal. Basicamente, dois fatores são responsáveis pelo aquecimento dos smartphones. O primeiro é a própria eletrônica embarcada no aparelho e o uso excessivo que fazemos dela o tempo todo. Para se ter ideia, um smartphone de última geração tem entre 30 e 40 milhões de transistores na sua arquitetura. Transistores, para quem não conhece, são como interruptores. Ligam e desligam o tempo todo cada vez que um processo é iniciado ou encerrado. Quando um transistor abre e fecha, ele solta um pequeno pacote de energia. Não se esqueça que dentro do celular nós temos dezenas de milhões de transistores. Por mais infinitesimal que seja a energia liberada por um único transistor, quando você tem milhões deles comutando ao mesmo tempo,
isso você passa a ter uma energia da ordem de alguns watts. Ou seja, você passa a ter uma energia liberada da ordem de grandeza de uma lâmpada ou de um chuveiro. O segundo fator responsável pelas altas temperaturas dos smartphones, como muita gente já devia estar imaginando, são as baterias. Que em cada processo de carga e descarga também liberam energia em forma de calor. Que você tem a troca dos íons, existe a mobilidade dos íons dentro da bateria. E esses íons se movimentando, temos o que nós chamamos do arrasto ôhmico. Ou seja, o processo dessas partículas eletrônicas percorrerem a bateria gera também calor. Somando esses dois fatores, eletrônica mais bateria, a fonte de calor é mesmo grande e pode facilmente chegar aos 50 graus centígrados. O lado bom disso tudo é que hoje, felizmente, toda essa variação de temperatura é prevista e controlada. Aparelhos mais modernos trazem inclusive um termômetro interno. Assim, se o smartphone ultrapassar a temperatura limite estipulada pelo fabricante, o dispositivo desliga automaticamente para evitar danos ou riscos ao usuário. Caso isso não ocorra, esses celulares de lítio-poli, bateria lítio-polimérica, eles são verdadeiras granadas, eles podem pegar fogo e explodir. O que ocorreu logo no começo dos smartphones, há 5, 6 anos atrás. Como dissemos logo no início, os smartphones são projetados para trabalhar com esse aquecimento e resfriamento normalmente, sem qualquer interrupção do usuário. Mas, incomodada com as altas temperaturas, muita gente costuma colocar o celular na frente do ar-condicionado ou, os mais extremos, até na geladeira. Pois saiba que isso não é boa ideia não e pode diminuir a vida útil do seu aparelho. Eu não aconselho usar nenhuma técnica artificial de aquecimento e refrigeração desses celulares, porque aí sim você está fugindo das condições de projeto. Se você pega o manual do celular, ele fala, olha, esse celular vai funcionar em situações normais, entre acho que menos 10 graus negativos a 45 graus positivos em temperatura ambiente. Ou seja, por mais que seu smartphone esquente e incomode, o melhor é não fazer nada. Se ele ultrapassar a temperatura limite de segurança, certamente vai desligar automaticamente para evitar problemas maiores. Ainda assim, se preferir, há duas coisas que você pode fazer para controlar um pouco esse superaquecimento. A primeira é desligar o celular por alguns minutos quando ele esquentar demais. E segundo, administrar melhor seus aplicativos e fechar os apps desnecessários rodando em segundo plano. Eles e o consequente abre e fecha dos transistores contribuem bastante para elevar a temperatura do dispositivo. Depois do intervalo, tem a tecnologia sem fios que promete aposentar os carregadores atuais. Ela já aparece em vários lugares e promete se tornar padrão em pouco tempo. Depois do intervalo, o Olhar Digital Plus volta já. A tecnologia que elimina os cabos de energia para carregar aparelhos avança a passos largos. E mesmo um dos maiores problemas, a diversidade de modelos de aparelhos, começa a ser superado. Imagine se toda vez que fôssemos acessar a internet pelo celular, precisássemos conectar um cabo de rede no aparelho. É impraticável, né, se buscarmos mobilidade. As conexões sem fio, como o Wi-Fi, já resolveram esse problema há bastante tempo. Mas um dos fatores mais críticos dos dispositivos móveis e que nos aflige diariamente continua dependendo de cabos: a energia. A boa notícia é que uma nova tendência de carregamento sem fio está próxima de se popularizar. Ou seja, estamos prestes a nos livrar de mais um fio, o da tomada. A transmissão de eletricidade sem fio é estudada há mais de 100 anos.
No final do século XIX, o engenheiro croata Nikola Tesla mostrou a transmissão de eletricidade por indução magnética funcionando exatamente como ainda é hoje. O grande avanço na tecnologia foi como fazê-la operar de forma eficiente e segura. O princípio do carregamento sem fio é a indução eletromagnética. Funciona assim. No transmissor ligado a uma fonte de energia, a corrente elétrica passa através de uma bobina, um rolo de arame, e gera um campo magnético. Quando esse campo magnético atinge uma outra bobina no receptor, no smartphone, por exemplo, uma corrente elétrica é gerada, oferecendo energia para carregar a bateria daquele dispositivo. Até pouco tempo atrás, um dos maiores desafios para popularizar o carregamento sem fio em dispositivos móveis era a necessidade de essas duas bobinas, no emissor e no receptor, estarem perfeitamente alinhadas. Isso dificultava atingir o principal benefício que o carregador sem fio promete: comodidade e praticidade. Mas agora a indução magnética foi substituída por uma ressonância magnética em campo próximo. É verdade, o nome parece bastante complicado, mas o novo formato de transmissão de energia sem fio simplificou bastante as coisas. Eu uso uma frequência que permite elas ressoarem, os dois lados do transmissor e receptor ressoarem e a energia magnética se transfere de um lado para o outro. Outro obstáculo que começa a ser superado para uma maior adoção dos carregadores sem fio é a distância suportada entre a fonte e o aparelho. Atualmente, elas são pequenas. Na maioria dos carregadores, o dispositivo precisa ficar praticamente colado na fonte para funcionar. Isso porque, na medida em que o dispositivo se afasta, o campo magnético rapidamente se dissipa e deixa de funcionar. Ele precisa estar próximo o suficiente para que o campo magnético ainda seja forte o suficiente para ativar o transmissor, né? Então, faz perder eficiência. Faz perder eficiência. A recente substituição da indução pela ressonância magnética já permite distâncias maiores entre transmissor e receptor. No início do ano, o Kitchen Working Group apresentou um carregador próprio alimentando um processador e um smartphone a 3 centímetros de distância. Isso vai permitir que o carregador sem fio seja integrado a novos objetos, como, por exemplo, móveis e até em painéis de carros. No Reino Unido, 50 lojas do McDonald's e outras 10 do Starbucks já oferecem estações de carregamento sem fio mais modernas também. Hoje a gente tem como acessório o carregador sem fio, que é a base onde você bota o telefone e ele carrega, mas essa base ela pode ser integrada a muitos produtos. Então, esse caso da tela, né, na base vai ter um carregador sem fio exatamente igual a esse, integrado, onde você vai poder, de novo, chegar no escritório e colocar ali em cima e ele vai carregar. Né? A gente tem casos, por exemplo, de parceria com a IKEA na Europa, onde existem mesas que já vêm com carregador integrado também. Então, você pode ter isso na sua casa, pode ter isso num café, num restaurante, também o cliente vai chegar, ou você vai chegar na sua casa, colocar o telefone ali e ele vai carregar. Quão rápido você consiga carregar, ou a eficiência talvez seja 85%, ou seja, se eu faço um carregador fosse idêntico em energia, em potência e quanto de corrente, com fio e sem fio talvez uns 15% a menos. Mas a tecnologia está avançando, então não há nada teórico que impeça chegar à completa eficiência de estar com fio ou sem fio. Outro obstáculo é que, como em quase toda tecnologia, há diferentes padrões de carregadores sem fio. Outra boa notícia é que já foi criada uma aliança entre diversas empresas para desenvolver um padrão único e universal. Assim, qualquer carregador promete funcionar com qualquer dispositivo, independente da marca, dando mais sentido à tão prometida comodidade e praticidade da tecnologia. Ao que tudo indica, nossa ansiedade em saber se a bateria do celular vai aguentar até o final do dia está com os dias contados. Com carregadores sem fio de fácil acesso, seja na mesa do trabalho, no painel do carro ou no seu criado mudo, o dispositivo estará sempre carregando um pouquinho. Resultado, um fio e uma ansiedade a menos no nosso dia a dia. Legal, né? Aliás, se os fios e cabos incomodam muita gente, aproveite para conhecer uma nova tecnologia que promete distribuir a eletricidade sem fio dentro das nossas casas.
Nós entrevistamos um dos fundadores da Whitricity, a startup que desenvolveu a tecnologia nos Estados Unidos. O link está logo abaixo do vídeo dessa matéria no nosso site. Confira lá. Nas últimas semanas, o Olhar Digital se tornou a maior página de conteúdo de tecnologia do mundo dentro do Facebook. São mais de 3.200.000 participantes. Esse número nos coloca à frente até mesmo dos maiores portais de tecnologia norte-americanos, europeus e asiáticos. Queremos agradecer a toda a comunidade e aos internautas brasileiros que se conectam com o futuro todos os dias. Se você ainda não faz parte, junte-se a nós. Semana que vem tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!